quero ser um discípulo, ou eu quero identificar se eu sou um discípulo. Como é que eu faço para saber se eu sou um discípulo? Quais são as características de um discípulo? É isso que nós vamos aprender hoje. Amém? O tema da mensagem de hoje é as características. Não, irmão, pelo amor de Deus. Misericórdia. Convicção nenhuma, estranhei. A mensagem de hoje é as características. Não, bagunçou de novo. Não é para você falar comigo. É para eu falar e depois tu repetir. Amém, igreja? A mensagem de hoje é as características de um discípulo. Agora sim. Pergunta para essa pessoa aí do seu lado, pergunta para ela, fala assim, você sabe quais são as características de um discípulo? Lucas capítulo 9, verso 23 diz assim, disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A primeira característica que um discípulo deve ter é a característica de seguir Jesus. Para ser discípulo de Jesus, tem que seguir Jesus. Porém, é necessário prestar bastante atenção sobre seguir Jesus. Porque não é seguir de qualquer forma. Existe seguir à distância. Existe seguir de forma desconectado. Existe seguir por interesse ou por curiosidade. Quem segue desse jeito é multidão. E qual é a questão de seguir assim? É que esse tipo de seguidor, ele conhece, mas ele não é conhecido. Esse tipo de seguidor vê, mas ele não é visto. Esse tipo de seguidor não tem relacionamento, não tem vínculo, não tem elo, porque segue à distância. Esse tipo de seguidor, ele acessa até onde a vista alcança. Existe uma diferença de seguir estando com e seguir não estando com. Eu posso seguir estando com Jesus e eu posso seguir sem estar com Jesus. Imagine que você vai seguir uma celebridade sem estar com ela. É o caso do paparazzi, sim ou não? Mas quando a celebridade entra num ambiente fechado, quando passa da porta, quando passa do portão, quando acessa o lugar íntimo, o lugar fechado, o paparazzi fica onde? Do lado de fora. Essa é a pessoa que segue a distância, ela segue sem vínculo, ela está seguindo, mas não está com. Foi o que aconteceu com Pedro quando Pedro negou a Jesus. A Bíblia diz que Pedro seguia Jesus de longe. Marcos 14, 54. Pedro seguia Jesus de longe. E entrou no pátio do sumo sacerdote, ali sentou-se com os guardas para se aquecer junto ao fogo. Quem segue de longe se mistura com quem não tem que se misturar. E começa a ser pressionado para negar Jesus. Porque está seguindo, mas não está com. Segue de longe, conhece, mas não é conhecido. Vê, mas não é visto. Acessa só o lugar público, o íntimo não acessa. Cuidado para você não estar seguindo Jesus de longe. Cuidado para você não estar seguindo Jesus sem estar com Ele. É diferente de seguir Jesus estando com. Porque nesse caso significa que você segue, porque Ele vai à frente. Mas como você está com Ele, onde Ele entrar, você entra também. Chega na porta do camarim da celebridade, o segurança barra e diz aqui não pode entrar, aqui é privado. A celebridade grita de lá de dentro, pode entrar, pode deixar, está comigo. Pode deixar entrar, está comigo. Está seguindo com. O discípulo é seguidor que está com Jesus. Segue porque ele vai à frente.
Segue porque é Ele quem decide o caminho, a direção, o destino, mas por estar com Ele, acessa todos os lugares que Jesus acessa. São seguir diferente. O discípulo segue Jesus porque ele vai na frente, porque é Ele que determina o caminho. Imagina que já fez teve que ir para algum lugar com um grupo de pessoas em 2 carros? Sim ou não? Aí, geralmente, quem sabe o caminho, ou quem diz que sabe, geralmente, fala assim, vem e me segue. Vocês estão juntos? Sim. Mas ele vai na frente porque ele sabe qual é Mas vocês estão? Se ele parar você? Se ele andar você? Se ele virar você? Se ele entrar você? Se ele não entrar você não? É assim que o discípulo segue Jesus. Segue estando junto. É diferente de seguir sem estar junto, de seguir à distância. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, siga-me e negue-se, tome a sua cruz, siga-me, Deixa para lá. Eu não sou obrigada a saber tudo de cor, não, tá, igreja? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia. Se você almeja ser um discípulo de Jesus, precisa entender que é indispensável andar com Ele, aprender a andar com Ele, porém lembrando que Ele vai à frente, definindo o caminho, a direção e o destino que você segue. Pergunta para essa pessoa aí do seu lado, fala, e aí? Está andando com Jesus? Uma outra característica de um discípulo está aqui em Lucas capítulo 5, verso 8, diz assim. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador, pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado, assim como seus sócios, Tiago e João, filho de Zebedeu. Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de almas. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Para ser discípulo de Jesus, você vai ter que ter a coragem de deixar tudo. Para ser discípulo de Jesus, você vai ter que ter a disposição de deixar tudo. Eu amo porque podia dizer assim, olha, e assim que chegaram à praia, deixaram os barcos para trás, os peixes para trás, as redes para trás, a profissão para trás, a roupa para trás, o dinheiro para trás. Mas a Bíblia é muito clara, eles deixaram. Você vai ter que ter disposição para deixar tudo. Se você quer ser um discípulo de Jesus, que é o chamado, você foi chamado para ser discípulo. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Se você almeja viver aquilo para o qual Deus chamou você, você vai ter que deixar hábitos para trás, você vai ter que deixar amizades para trás, você vai ter que deixar oportunidades para trás, você vai ter que deixar bens para trás, você vai ter que deixar relacionamentos para trás, você vai ter que deixar mágoas para trás, vai ter que deixar traumas para trás, vai ter que deixar sonhos para trás, planos para trás, desejos para trás, vícios para trás, ideologias para trás. Você vai precisar deixar tudo. Ai, Gisele, é porque você não tem ideia do que eu tenho que deixar para trás. Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho. Então eu tenho certeza que nada que você tem que deixar para trás vai ser maior do que levantar o cutelo, o machado contra o próprio filho. E mesmo assim ele estava disposto. Porque ele tinha uma prioridade, a prioridade dele era Deus.
A prioridade dele era o relacionamento dele com Deus. Talvez o que Jesus está te pedindo é doloroso. Talvez o que Jesus está pedindo para você deixar para trás é algo pelo qual você lutou uma vida inteira. Às vezes é o seu maior sonho, às vezes é tudo que você mais queria, mas se você almeja ser um discípulo, você vai ter que estar disposto a deixar tudo. Uma outra característica que identifica um discípulo é conhecer Jesus. Antes da gente chegar nessa, vira para outra pessoa do seu lado e fala: e aí? Está disposto a deixar tudo? Agora é aquele momento, né, Bado? Silêncio da morte. Ó, eu já quero falar, viu, igreja? Vocês orem por mim, porque o time de voluntários dessa igreja está fazendo bullying contra mim. Eles estão fazendo figurinha de mim, com as minhas falas, tá? Bullying. Ó. Outro dia, o voluntário chegou para mim, eu e meu marido rimos até 3 horas da manhã imitando você. Eu falei: bonito, muito bonito. E você fala na minha cara que vocês estão honrando a minha vida assim. Eu estou bem satisfeita. Até 3 horas da manhã orando por mim, ninguém fica. Só as desgramas. Sorry, né? E uma outra característica que nos identifica como discípulo é conhecer Jesus. Conhecer quem Ele é, qual é a essência, a verdadeira identidade dEle. Porque existe uma grande diferença entre quem Jesus é e quem você acha ou acredita que Ele... Rapaz, o que tem de gente aí no mundo falando que ama um Jesus, que é qualquer um, menos o Jesus da Bíblia, é uma loucura. Não porque eu amo Jesus, porque Ele... Nossa, Ele... Eu falo: não, isso aí não é Ele, não. Isso aí não é isso, não. Não é esse trem, não. Isso aí é o Jesus que você inventou na sua cabeça. Não, o discípulo conhece Jesus. Em Lucas capítulo 9, verso 18, diz assim: certo dia Jesus orava em particular, acompanhado apenas dos seus discípulos, porque como o discípulo está com, ele acessa todos os lugares, particular, lugar de discípulo. Ele lhes perguntou: quem as multidões dizem que eu sou? Os discípulos responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é um dos profetas antigos que ressuscitou. Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: mas e vocês? Você vê que o próprio Jesus já faz uma distinção entre multidão e discípulo. Jesus não presume que os discípulos acreditam que os discípulos acreditam que Jesus é o que a multidão acredita que Jesus é. Deu para entender? O povo inteligente é outro nível, né? A gente é Grajaú, mas entendeu? Aqui, ó, né? Jesus já presume que os discípulos o enxergam e o conhecem e o entendem de uma outra forma. Porque quem que a multidão dizem que eu sou? Ah, que o senhor é um profeta, que o senhor é João Batista, Elias. Eles falam que o senhor é um bocado de gente. Tá, mas e vocês? Porque vocês me conhecem de um jeito diferente, então é provável que vocês saibam quem eu verdadeiramente sou. Então Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o enviado por Deus. E aí Jesus: bem o disseste. O próprio Pai te revelou, Pedro. O discípulo conhece quem é Jesus. A multidão dizia: é João Batista, é Elias, ou sei lá, deve ser algum outro profeta que Deus ressuscitou. Porque eles seguiam Jesus de longe, apenas com o interesse de receber pão e peixe, mas não o conheciam. E quanto a nós? Porque a verdade é que muitos de nós conhecem igreja, conhecem pastor, conhecem comunidade, conhecem campanha, conhecem clube social, conhecem louvor, conhecem versículo da Bíblia, mas ainda não conhece Jesus.
A gente conhece milagre, a gente conhece maravilhas, a gente conhece pão e peixe, mas a gente ainda não conhece Jesus. Segue de longe, já viu, já recebeu o milagre, mas não sabe quem Ele é. Porque para saber quem Ele é, precisa andar junto. Não conhece Jesus porque vive de encontros, vive de visitas, mas não anda com Ele 24 horas. É por isso que tanta gente casa e dá ruim. Porque namora 5 anos e vive de encontros. Mas quando casa vai viver 24. E quem não anda junto não conhece. Você pensa que você me conhece? Não, você não me conhece. Quem me conhece é meu marido e meus filhos. Ou quem anda comigo pelo menos há uns 10 anos. Às vezes tem um pessoal novo que me conhece e fala, você está brava? Eu falo, você nunca nem me viu brava. Até porque esse ser humano que era bravo morreu, porque se ressuscitar de novo eu mando matar. Você não tem nem noção. Você não tem nem noção. O que é Gisele brava? Eu só estou falando com a voz alta porque eu falo alta, mas brava? Nunca. Você anda pouco tempo demais comigo para ter me visto brava. A gente anda muito pouco tempo com Jesus e aí a gente não consegue conhecer quem Ele é. A gente vive de visita. A gente vive de encontro. Mas para conhecer quem Ele é, tem que andar. Porque quem não anda junto não conhece. Para conhecer, precisa ver como a pessoa se comporta em cada uma das situações. Se Jesus estiver com você em todos os lugares, em cada uma das situações em que você passar, e Ele estiver com você, você vai ver que existe algo diferente. A gente precisa andar com Ele o tempo todo. É muito comum quem me conhece de uma forma rápida. Acabou de me conhecer, a primeira impressão que as pessoas têm de mim é, Gisele é brava. É a coisa que eu mais escuto na face da terra. Ou quando alguém me conhece um pouco mais, a primeira coisa que ela me fala, nossa, eu achava que você era tão brava. Porque eu falo alto, né? E tal, eu sou muito expressiva, eu sou uma pessoa muito focada em resultado, então eu já chego, né? Outro dia até a Ivone me mandou uma mensagem. Aliás, nós tivemos aqui a nossa vigília de voluntários, nós tiramos uma foto, e aí eu mandei assim no sábado de manhã, Ivone, me manda foto. Aí a Ivone respondeu assim, oi, meu amor. Bom dia, você está bem? Você descansou um pouquinho? Graças a Deus ela já me conhece. Porque se é uma pessoa que está se relacionando novo comigo, a pessoa que é mal educada, grossa, ignorante. Eu falei, Ivone, tenha fé que eu vou aprender com você ser essa pessoa calma, meiga e delicada ainda. Eu tenho fé. Eu tenho fé, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E quem conhece a Ivone, ela é assim ou não é, gente? Ela é essa pessoa aí, ela me constrange com essa melação dela. Me dá até diabetes. Me dá até diabetes. Só de pensar. Brincadeira, Ivone, nós te amamos. Mas há uma diferença, porque eu sou uma pessoa prática demais. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem enorme. Bom dia, tudo bem? Como você está? Foi tão legal, não sei o quê, papapá, não sei o que lá. E lê. No final ela faz uma pergunta assim, tipo, você vai hoje? Aí eu respondo só assim, sim. Já pulo para a próxima mensagem. Aí a pessoa fica com a impressão errada de mim. Acho que eu sou brava. Mas quando a pessoa vai ficando comigo mais tempo, trabalhando comigo mais tempo, aí ela vê que eu não sou uma pessoa brava. Eu sou uma pessoa com uma personalidade diferente. Chama Jesus. Aleluia. Eu sei que no final o povo gosta de mim. Amém? Aleluia. Outro dia eu cheguei, até um colaborador falou assim, nossa, me dá até um alívio quando você chega. Tira até um peso das minhas costas. Eu adoro trabalhar com você quando você está aqui. Meu Deus do céu, coisa boa. Aí os novos, que chegou agora, quando vê eu chegar, as coisas tremem, caem. O negócio faz errado, dá uma rolaiada danada.
Calma, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Porque não conhece. E aí, quando a gente não conhece, a gente tem um pré-conceito a respeito da pessoa, baseado naquilo que a gente viu. Mas o que a gente viu, às vezes, foi só um encontro. Não dá para conhecer Jesus vivendo de encontro, querido. Nós temos que aprender a andar com Ele. Nós precisamos aprender a andar com Ele. Quer saber se você é um discípulo, querido? Então examine a si mesmo hoje e se pergunte, será que eu conheço Jesus? Será que eu sei quem Ele é? Será que eu tenho andado com Ele onde quer que eu vou? Porque um verdadeiro discípulo conhece quem Jesus é. Quem a multidão dizem que eu sou? Profeta, João Batista, Elias. E vocês? Não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O discípulo conhece quem Jesus é. Nós precisamos conhecer Jesus, porque muitos de nós conhecem suas mãos, mas não conhece quem Ele é. Amém? No livro de Mateus, capítulo 6, verso 3, diz o seguinte: mas quando ajudarem uma... Calma, eu estou acelerada aqui. A primeira característica de um discípulo é que ele segue com. Amém? A segunda característica de um discípulo, qual que é, gente? Essa foi a que eu acabei de falar. Qual que é a segunda? A primeira é seguir. A segunda, estar disposto a deixar. A terceira, conhecer. Então, primeira, segunda, terceira. Legal. Qual que é a quarta característica de um discípulo? Mateus 6,3 diz o seguinte: mas quando ajudarem alguém necessitado, não deixem que a mão esquerda saiba o que a direita está fazendo. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. No verso 16, quando jejuarem, não façam como os hipócritas que se esforçam para parecer tristes e desarrumados, a fim de que as pessoas percebam que estão jejuando. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Aqui Jesus está no Sermão da Montanha, e os seus discípulos estão assentados ao redor dele, e ele diz assim: quando derem esmolas, quando orarem, quando jejuarem, façam assim. Veja que Jesus não dá uma ordem para que eles façam. Jesus presume que eles já fazem. Ele olha assim, quando você for fazer, porque significa que Jesus já acredita que eles vão, sim ou não? Sim. Quando vocês fizerem, está subentendido que eles vão fazer. Fazer não é uma questão. Então ele orienta apenas para que seja feito da forma correta. Porque eu tenho certeza que vocês vão fazer. Eu tenho certeza que de qualquer jeito vocês vão fazer. Está claro isso? Está claro isso? Então Jesus diz, quando vocês entregarem esmola, quando vocês orarem, quando vocês jejuarem. Então Jesus está estabelecendo que já tem plena convicção que eles vão dar esmola, orar e jejuar. Então eu vou só ensinar como vocês vão fazer isso, porque vocês vão fazer, e eu acredito que inclusive vocês já fazem. E o que isso diz a respeito de ser discípulo ou não? O discípulo de Jesus tem integrado em sua vida, entranhado em sua vida, faz parte dele uma vida de oração, uma vida de jejum e uma vida de oferta. Será que eu sou um discípulo? Simples.
Você oferta? Você ora? Você jejua? Porque ele olhou para os discípulos e disse, quando vocês fizerem? Na cabeça de Jesus já estava pré-estabelecido que eles fariam de qualquer jeito. E Jesus orientou para que eles fizessem do jeito certo. Quando vocês fizerem, significa, vão fazer. Eu não sei se já te disseram isso, mas quando você voltar para casa, toma um banho quente. Significa o quê? Você vai voltar. Quando você receber o salário, tu compra esse negócio que você quer. Significa o quê? Você vai ganhar o salário. Quando você fizer aniversário, você faz essa viagem. Significa, você vai fazer quando vocês ofertarem, jejuarem e orarem. Porque o discípulo oferta, ora e jejua. Isso não é um ritual, isso é algo que faz parte da sua vida. É como se Jesus estivesse dizendo para você, ei, quando você tomar banho, toma direito. Já estamos aqui, já vamos falar disso aí também, né? Quando escovar o dente, escova direito. Aquele negócio que toda mãe fala para os filhos até os 18, pelo menos. Quando você dormir, quando você comer, Jesus está entendendo que vai ser feito. Porque a vida de um discípulo não existe sem oferta, oração e jejum. Ô Jesus, o senhor não está com fome? Quer comer alguma coisa? Não, queridos. Não. O alimento que me sacia, o alimento que mata a minha fome, vocês não conhecem. Ué, mas ô Felipe, alguém trouxe uma comida diferente para Jesus, é? Não, estou sabendo. Ô Pedro, André, Jesus disse que está comendo uma comida aí que nós não conhecemos. O que é isso aí? Será que alguém trouxe alguma coisa para eles? Aí Jesus fala, não, queridos. O que me alimenta, o que mata a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Jesus responde, o que me alimenta é fazer a vontade do meu Pai. Se nós somos discípulos de Jesus, significa que o que nos alimenta tem que ser a vontade de Deus. Uai, Gisele, eu não entendi, então nós não vai comer mais? Não vai comer comida mais? Não vai viver da vontade de Deus, é isso? Se tem uma coisa na vida que é sobre vontade, prazer e satisfação, é o quê? Comida. Sim ou não? Se tem uma coisa na vida que é sobre vontade, prazer e satisfação, é comida. Já viu uma pessoa falar, não vou comer esse aqui, que eu não estou com vontade? Estou com vontade de comer tal coisa. Prazer, desejo. E aí, nossa, menina, comi um negócio tão bom. Satisfação. Comida é sobre vontade, prazer e satisfação. A nossa alma é o centro das nossas vontades. O nosso espírito está ligado a Deus. O nosso espírito quer a vontade de Deus. A nossa carne quer a vontade da carne, o pecado, o prazer. Mas o controle, a decisão é tomada pela nossa alma. E que será julgada um dia por Deus. O piloto que decide é a alma, o centro das vontades é a alma. E Jesus disse, o meu alimento, ou seja, o meu prazer, a minha satisfação, a minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Aleluia! Onde é que está o teu prazer? Fazer a vontade do Pai ainda é um peso para você? Fazer a vontade do Pai ainda é um sacrifício para você? Fazer a vontade do Pai ainda é algo doloroso para você? Porque você ainda não se tornou um discípulo. Porque o discípulo tem prazer na lei de Deus.
O discípulo tem prazer na vontade do Pai. O discípulo tem satisfação em fazer a vontade do Pai. A vontade do discípulo é a vontade do Pai. Deus entra no centro, na alma dele. O discípulo carrega o Espírito dentro dele de uma forma que ele já não tem mais como centro da sua própria vida, a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo é quem vive em mim. O discípulo faz a vontade do Pai. E faz como? Com prazer, com satisfação. Olha para Pedro. Pedro estava morrendo crucificado. Pedro estava sendo o que, gente? Na beira da morte. E ele olha e fala assim, então, não me crucifica de normal não, me crucifica de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer igual Jesus, é muita honra para mim. Alguém que tem um coração de discípulo, a ponto de morrer e ter prazer de morrer de uma forma inferior, porque ele não é digno de morrer, nem como Jesus morreu. E tu, só porque uma pessoa não atende o telefone, você fala, Jesus me esqueceu. Só porque faltou alguma coisa, só porque alguma coisa não deu certo. Eu fico imaginando a nossa geração no lugar de Pedro. Fala aí. Se Jesus escolhesse a gente para ser o mártir, para morrer em nome dele, seria uma honra para você? Ou seria um sacrifício? Você ia ser crucificado reclamando de Jesus? O Senhor me abandonou, o Senhor me esqueceu, o Senhor prometeu isso, o Senhor prometeu aquilo. Ou você ia morrer falando, Deus, obrigado por essa honra. Porque morrer em favor do teu reino é honra demais para mim. Um coração de discípulo tem prazer na vontade do Pai. Será que nós vamos conseguir fazer a oração de Jesus? Pai, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita. Ah, irmãos, quantas orações a gente tem feito para Deus aprovar só a nossa vontade? O nosso alimento, o nosso prazer, a nossa satisfação tem que estar em fazer a vontade do Pai. Isso manifesta que nós temos um coração de discípulo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Para ser um seguidor de Jesus, vai ser necessário negar a si mesmo. É indispensável negar a si mesmo. E para encerrar, você pensar que está acabando. Uma das características que eu mais amo em um discípulo, essa assim, é lindo. É que todo discípulo tem um coração de pastor. Em João capítulo 21, verso 15, diz o seguinte: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor. Respondeu Pedro: o Senhor sabe que eu te amo, então alimente os meus cordeiros, apacente os meus cordeiros. Então Jesus repetiu a pergunta e Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu te amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu o amo. E Jesus disse: então, apacente, alimente as minhas ovelhas. Pedro, você me ama, Pedro? Sim. Então me serve, Pedro. Como? Cuida das minhas ovelhas. Quem cuida de ovelha é o quê, gente? Um discípulo tem coração de pastor. O coração de um pastor sempre quer cuidar das ovelhas. O coração de um pastor sempre quer proteger a ovelha. O coração de um pastor sempre quer dar direção à ovelha.
O coração de um pastor sempre quer amar, conduzir uma ovelha à salvação. O problema é que às vezes nós queremos ser discípulo com um coração de ovelha. E ovelha não cuida de ovelha. Quem cuida de ovelha é? Ovelha gera ovelha, mas não cuida. O discípulo tem coração de pastor. Pedro, você me ama? Eu amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tenha um coração de pastor. Cuide dos outros. O discípulo tem coração de pastor. Ele serve a Deus apacentando as ovelhas do rebanho de Deus. Ele serve a Deus trabalhando em prol da salvação daqueles que o Senhor ama. Ele serve a Deus por aquele a quem Jesus deu a sua própria vida. O discípulo não é egoísta, ele não pensa só em si mesmo, ele está disposto a abrir mão do direito em prol do outro. O discípulo está disposto a pegar a ovelha, colocar nas costas e carregar se for necessário, porque um verdadeiro discípulo tem coração de pastor. Por isso que Jesus, em João capítulo 13, verso 34, diz: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é doador, o amor é perdoador, o amor é altruísta. O amor não se põe em primeiro lugar, não busca os seus próprios interesses. O amor é paciente, é bondoso, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. O amor é benigno. Discípulo tem que ter coração de pastor, porque ele disse: ei, vocês têm que amar o outro como eu amei vocês. E Jesus amou os discípulos como pastor. Você me ama, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Você não foi chamado para viver um evangelho solitário, querido. Você foi chamado para ser discípulo, e um verdadeiro discípulo ama e cuida daqueles que Jesus ama. Portanto, ide, fazei discípulo em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você foi chamado para ser um discípulo, e por mais difícil que pareça, Jesus nos garantiu: vocês não estarão sozinhos, eu estarei com vocês. Por mais impossível que pareça, Jesus enviou o Espírito Santo para nos ajudar, para nos guiar, para pegar na nossa mão, para nos frear quando a gente precisa ser freado, para nos impulsionar quando a gente precisa ser impulsionado. Você foi chamado para ser um discípulo. Aleluia! Você foi chamado para deixar tudo para trás. Você foi chamado para seguir Jesus. Você foi chamado para andar com Ele. Você foi chamado para conhecer Ele. Você foi chamado para viver uma vida onde a vontade dEle é o seu maior prazer. Você foi chamado para ter um coração de pastor. Olha dentro do olho dessa pessoa do seu lado aí, ó. Olha dentro do olho, obedece em nome de Jesus. Olha dentro dos olhos dela aí. Isso. Essa pessoa é responsabilidade sua também. Porque você é um discípulo. E se você ama Deus, você apacenta as ovelhas dele. Se coloque de pé em nome de Jesus.